de volta. Agora sim, nós vamos falar sobre um assunto que costuma gerar muitas dúvidas, viu? Que é a pensão alimentícia. Eu estou recebendo aqui o advogado especialista em direito da família, o Dr. Cláudio Mello, que vai explicar pra gente como funciona o pagamento da pensão alimentícia e quais são as etapas a serem seguidas para o pedido desse direito. Doutor, seja muito bem-vindo ao Band Mulher para falar de um assunto tão sério, não é mesmo, doutor? Sim, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando, né? É um prazer estar fazendo esses esclarecimentos para a sociedade. Exatamente. Doutor, o que leva em consideração para o pagamento hoje da pensão alimentícia? A pensão alimentícia, hoje ela é baseada, vamos dizer assim, no princípio da solidariedade, né? A Constituição diz que tanto o Estado quanto a família e a sociedade devem garantir os princípios da dignidade da pessoa humana, né? Então aí nós temos um parâmetro hoje na Justiça que se leva em consideração aquela necessidade básica da pessoa. Muitas vezes as pessoas relacionam a pensão alimentícia simplesmente aos filhos, e não é só os filhos que têm direito. Hoje a gente já tem o Estatuto do Idoso, que tem a previsão da necessidade dessas pessoas, às vezes do deficiente, ou até mesmo, às vezes, do irmão, do pai. Então, ou seja, são uma gama de pessoas que, às vezes, têm esse direito da pensão alimentícia e muitas vezes não têm esse conhecimento. Exatamente. Tá? E, doutor, quais seriam as etapas a serem seguidas assim, para o pedido de pensão alimentícia? A pensão alimentícia hoje ela já vem prevista no Código Civil e nós temos também uma legislação especial que já previa essa questão dos alimentos, né? Quando do divórcio, da separação ou até mesmo de filhos havidos fora do casamento ou sem ser de uma relação ali duradoura, né? Que é uma lei de 68 que tem até ainda está em vigor e que é um processo célere, né? Então, ou seja, o primeiro passo de uma pessoa para poder postular os alimentos ou é procurar um advogado ou até ir ao juiz que tem essa previsão nessa lei de 68 e pedir para ser reduzido a termo esse pedido de alimentos, né? E muitas vezes o juiz aí indica um advogado ou um defensor público para poder estar auxiliando nesse pedido de alimentos. Então, ou seja, o primeiro passo é levar ao judiciário o pedido de alimentos. Exato. E, doutor, como que é estipulado o valor da pensão? O valor da pensão, ele é fixado, a gente diz que é em base de dois princípios, né? A necessidade e a capacidade de quem tem condições, que vai estar pagando esses alimentos, né? É um binômio que a gente fala, necessidade e possibilidade, né? Que vai estar se fixando. Hoje, na jurisprudência, fixou-se esse parâmetro em torno de 30% dos rendimentos de quem vai estar arcando com esse valor. Sendo o filho menor, nós dizemos que a necessidade dele é presumível, né? Então, ou seja, neste caso, você vai presumir que ele necessita dos alimentos. Só que, paralelamente, você tem que analisar também a capacidade de quem vai estar pagando esses alimentos. Então, depende muito de cada caso específico, porque muitas vezes você vem, às vezes, de um padrão de vida elevado, você não pode abruptamente reduzir esse padrão de vida. Então, ou seja, você não pode pegar como parâmetro simplesmente a necessidade de alimentos, você tem que colocar escola, educação, lazer, profissionalização, cultura. Então, ou seja, todos esses princípios, essas necessidades da pessoa têm que ser levados em consideração para a fim de fixação da pensão alimentícia. E, paralelamente, também a capacidade da outra parte em estar arcando com esse valor. Exato. Nós chegamos participações aqui, doutor, e perguntas dos nossos telespectadores, do Júlio César, de São João da Boa Vista. A pensão é paga até o adolescente completar 18 anos ou até se formar na faculdade? A pensão alimentícia, quando você fixa para o menor, você não, com a maioridade, não extingue praticamente o valor da pensão, a obrigação de pagar os alimentos. Para poder terminar essa obrigação alimentar, tem uma ação que a gente denomina de exoneração de alimentos. Você só pode parar de pagar os alimentos a partir do momento que você está comprovado que esse adolescente que completou 18 anos não necessita mais dos alimentos, porque muitas vezes a maioridade não faz cessar automaticamente esses alimentos. É necessário esse processo para poder cessar a obrigação alimentar. Então, com 18 anos não extingue automaticamente a obrigação alimentar. Exato. Nós temos mais uma dúvida dos nossos telespectadores que chegaram aqui, a Karen de Sumaré. No formato de guarda compartilhada, quem tem que pagar a pensão?
Essa é uma questão que muitas vezes até os profissionais do direito criam uma confusão, né? Guarda é uma coisa, visita é outra. E com relação à guarda compartilhada, o primeiro ponto que você vai fixar qual que é a residência materna, a residência da criança, se é a residência materna ou a residência paterna. E a obrigação alimentar é de ambos os pais, só que é fixado de acordo com a proporcionalidade de cada um, porque às vezes um ganha mais do que o outro, então, ou seja, aquele que ganha mais vai contribuir mais, né? Então, na guarda compartilhada não quer dizer que só o pai que tem que pagar, não. É de ambos os pais a obrigação de pagar o valor da pensão. Não quer dizer que se você fixar a guarda compartilhada, você vai estar livre da pensão alimentícia. Exato. Tá? Nós temos mais uma pergunta. O Claudinei de Votorantim, se o filho estiver sob a guarda da avó, quem seria o responsável pelo pagamento? Neste caso, aí a gente está falando de uma guarda no qual não está com os genitores. E muitas vezes você fixa a guarda por aquela pessoa, vamos dizer assim, que tem mais afeto pelo filho. Porque muitas vezes o pai simplesmente contribui, ou a mãe, com a parte financeira, né? A gente diz muito no meio jurídico que uma coisa que o Poder Judiciário ainda não conseguiu fazer é o ser humano dar amor para o filho, que essa é a grande questão. Então, ou seja, se está com a avó ou com o avô a guarda da criança, ambos os genitores são responsáveis pelo pagamento da pensão alimentícia, pelo sustento daquela criança, né? Então, ou seja, o Código Civil ele fala isso, que é obrigação de ambos manter os filhos. Exato. Nós temos mais uma dúvida da Cláudia, de Santa Cruz da Conceição. A pensão pode ser dada à criança referente a 30% do valor que o pai recebe? Você já tinha falado, né, doutor? Isso, esse percentual é um percentual fixado pela jurisprudência, né? A grande questão com relação aos 30% do valor dos rendimentos, que se discute muito ainda hoje, por exemplo, nas verbas indenizatórias, incide ou não incide, FGTS, hora extra, adicionais que incorporam a remuneração, né? Depende de cada caso, da necessidade e também da capacidade da outra parte, porque muitas vezes um pai ou uma mãe não tem só um filho, tem outros filhos, então se você for pegar 30%, vamos dizer assim, para cada filho, a outra parte também seria, né? não é correto. Então, seria essa divisão, né? 30%, só que dependendo de quantos filhos Isso tem. Depende de cada caso, mas a regra geralmente é essa, 30% dos rendimentos. Porque assim, a questão dos alimentos, a gente tem a questão dos alimentos que a gente fala que é para a família ou às vezes só para aquela pessoa, né? Que a gente coloca que são os alimentos civis, né? Que engloba todo o contexto, ou só os alimentos em pecúnia, que são aqueles necessários para a pessoa. Então, depende muito de cada caso. Exato. Nós temos mais uma dúvida da Carla, de Várzea Paulista. A pensão é um valor fixo ou tem reajuste todo mês? Dúvida. A pensão alimentícia, ela é fixada sobre um valor. Geralmente se coloca um critério, né? Hoje é muito adotado o valor do salário mínimo, né? Você fixa o valor do salário mínimo. E quando é fixado em remuneração, 30% descontado, às vezes no olerite do trabalhador, ou às vezes em valor fixo, aí é fixado o índice de reajuste, mas geralmente é anual. Que é o IGPM, não é? Depende de cada caso. Se você fixa, por exemplo, sobre o salário mínimo, então, seja, todo ano você tem um reajuste do salário mínimo. Então, alterou o salário mínimo, automaticamente aumenta o valor da pensão alimentícia. Ou se fixa o IGPM, também segue-se esse critério. Exato. Mas geralmente é anual. Nós temos mais uma dúvida do Christian. Durante a gravidez também se deve pagar pensão? Essa é a questão dos alimentos gravídicos, né, que a gente coloca. Sendo de uma relação, neste caso, a parte postulando os alimentos, deve-se pagar os alimentos gravídicos também. É previsto também essa possibilidade, né? E doutor, hoje os homens, eles têm direito também à pensão? Tem direito, não é só um critério exclusivo deles pagarem. Eles também, se ele tiver a necessidade, ele pode postular os alimentos, né? Por exemplo, o homem dá entrada em relação à ex-mulher? Sim. Pedir a pensão em relação à ex-mulher? Também. A grande questão com relação a casais que se divorciam ou às vezes separam é que hoje o STJ ele entende que os alimentos para ex-cônjuges
Neste caso, ele é limitado por um período, até a pessoa se recolocar muitas vezes no mercado de trabalho. Então, ou seja, não é fixado mais de forma vitalícia, porque está se evitando a pessoa ficar naquele ócio, né? Ficar refém daquela pensão alimentícia, não procurar trabalho, não se recolocar. Então, ou seja, hoje está sendo usado esse critério de se fixar por determinado período. Só em casos que realmente se comprova que a pessoa não tem capacidade de se recolocar no mercado de trabalho, aí neste caso fixa por tempo indeterminado, vamos dizer assim. Tá? Nós temos mais uma dúvida aqui no nosso telão. A Gisela, de Jaguariúna. A guarda do adolescente de 16 anos está com o pai. A mãe é obrigada a pagar a pensão? Sim. Mesma dúvida. Sim, também. Porque assim, a questão da pensão alimentícia é de ambos os pais, né? Não é só da mãe ou do pai. Então, é de ambos. Exato. Nós temos mais, doutor. Hoje é muita dúvida aqui para você. A Andréia, boa tarde. Boa tarde, Andréia. O filho do meu esposo já fez 24 anos. O que precisa para finalizar a pensão alimentícia? Como eu disse no começo, neste caso é necessário um processo que se chama exoneração de alimentos, né? Aonde, neste caso, a filha, o filho agora não me recordo ali, o filho, ele vai ser citado para essa ação e ele tem que comprovar que ele ainda necessita do valor da pensão alimentícia. Exato. Né? Na sociedade tem aquele mito, ele completou 24 anos ou se formou na faculdade, tem que encerrar. Não, depende de cada caso. Né? Essa outra parte, se o filho necessitar ainda desse valor, é mantido o valor da pensão alimentícia. Okay. Tá? Nós temos mais uma dúvida da Josefa, de Hortolândia. Olá, boa tarde, Josefa. Gostaria de saber se a pessoa que trabalha como ajudante de pedreiro sem registro e paga o aluguel é obrigada a pagar a pensão mesmo assim. Sim, é obrigado, porque assim, se você pega uma criança que necessita dos alimentos, não é porque você é ajudante, você paga aluguel, que você não tem a obrigação com relação ao filho, né? Você não pode deixar essa pessoa desamparada. Então, ou seja, nem que seja um mínimo existencial, você tem que arcar com o valor dessa pensão alimentícia. Exato. Nós temos mais uma aqui no nosso telão. A Solange, de Amparo. Minha filha está com 16 anos e o pai dela já foi preso e nunca pagou a pensão. Entrei no juizado, mas nunca deu em nada. Ele já saiu da cadeia e nada acontece com ele. Criei ela sozinha e a advogada entrou com a execução de alimento de novo, sem sucesso. Tenho que localizar sua moradia? Neste caso, quando ele não é localizado para ser citado, que eu creio que deve ser a dúvida dela, é licitado por edital, né? Só que a gente tem que esgotar todos os meios, né? Porque a citação é o ato pelo qual a outra parte toma conhecimento que ele está sendo demandado, né? Essa questão que ela coloca com relação que ele já foi preso e mesmo assim restou infrutífero, às vezes o recebimento dos alimentos, hoje até está suspenso, saiu agora recentemente com relação ao STJ, que são as medidas coercitivas atípicas que se eram utilizadas ainda está em discussão, que seria bloqueio de cartão de crédito, passaporte, carteira de habilitação, para poder forçar ele a pagar a obrigação, né? Exatamente. Mas infelizmente suspendeu agora esses ritos porque está havendo uma divergência, então vai se pacificar agora. Assim que pacificar, eu creio que deve resolver essa situação. Dá sim. Doutor Cláudio, muitíssimo obrigada pelas suas dúvidas. Está vendo que a gente recebeu bastante pergunta aqui no nosso programa, né? É um assunto que gera ainda muita dúvida. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço o convite e espero ter ajudado a esclarecer alguns pontos. Sim, com certeza. Está aberto aí a voltar no nosso programa também para a gente conversar mais sobre esse assunto, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço.